Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. É bom estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20. Hoje o evangelho é grande, eu vou lendo e vou explicando. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo saiu da barca um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Um homem possuído por um espírito impuro. Quando a Bíblia diz isso, ela está falando de um demônio. Os demônios existem, minha gente. O que é demônio? É um espírito. E é um espírito impuro. É um espírito do mal. É um anjo do mal. Por que é um anjo? Um anjo é um espírito. Ele não tem corpo, ele não tem forma, ele é um espírito, ele é um ser espiritual. E esse espírito maligno possuiu este homem. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Então veja, queriam amarrar o homem com correntes e não conseguiam. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Veja, a situação deste homem era terrível. Porque, gente, é isso que o demônio quer fazer com as pessoas. O demônio quer destruir a nossa vida. O diabo tem ódio do ser humano. A Bíblia diz que o diabo veio para destruir, roubar e matar. Vendo Jesus de longe o endemoniado, veja, a Bíblia está falando, endemoniado, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Quem está falando? Não é a pessoa, é o demônio que está falando com Deus, com Jesus. Não me atormentes, os demônios estão falando, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não os expulsasse da região. Veja, não era um demônio, era uma legião, eram muitos demônios que haviam sobre aquele homem. E aqueles demônios todos ajoelharam-se diante de Jesus e suplicaram: não nos tire daqui. Porque o demônio não quer sair. O demônio não quer sair do ser humano. O demônio não quer sair da sua família. E o único que pode expulsar o demônio da sua vida é Jesus. É claro, aqui o demônio se manifestou. Aqui o demônio ele está aparecendo. Aqui o demônio é nítido de ver. Mas existem demônios que não aparecem, viu? E esses são talvez ainda são um dos piores, os que não aparecem. Mas sobre Maria Madalena, por exemplo, ela tinha 7 demônios. 7 demônios. A Bíblia fala que Maria Madalena tinha 7 demônios sobre ela. Deus precisa expulsar os nossos demônios. Os demônios então pediam com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Os demônios consideram um grande tormento não poder fazer mal aos homens.
Veja que os demônios estão... Qual é o tormento dos demônios? De que nós vamos parar de atormentar este homem. Os demônios amam atormentar o homem. Eles estão atormentados só nisso. Não poderemos mais atormentá-lo. Estava tão bom atormentar o homem. O diabo quer te atormentar. E se não podemos atormentar os homens, então vamos atormentar os animais. Eles pedem para entrar nos porcos. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então, o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Com violência eles entraram nos porcos. E o que fizeram com os porcos? Mataram os porcos, afogaram os porcos. É isso que o diabo quer fazer com o ser humano. Matar o ser humano, afogar o ser humano. O que ele não pôde fazer com o ser humano, ele fez nos animais. Por que Jesus permite que eles entrem nos porcos? Para que eu e você vejamos que era isso que ele quer fazer com o ser humano. O diabo quer tratar você igual porco. O diabo quer te afogar. O diabo quer te matar. O diabo veio para destruir, roubar e matar. Por que ele não fez isso com o homem? Porque Deus não permite. Por que o diabo não te mata? Porque Deus não deixa. Porque se Deus deixasse, eu não estaria mais aqui. O diabo tinha me matado. O diabo tinha me afogado. Mas ele tenta. Deus é maior que o demônio. Deus é maior que o diabo. Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.